Oi, amigos, tudo bem? Hoje a gente tem mais uma entrevista muito especial. Vocês estão vendo aqui que tem um cenário, uma árvore de Natal linda. Eu tô na casa do Thiago, que é o meu convidado de hoje, e o Thiago é meu vizinho. E quando eu me mudei, que faz muito pouco tempo que eu cheguei aqui no condomínio, todo mundo me disse: Marta, tu e o Felipe precisam conhecer o Thiago e a mãe dele. Vocês vão amar, porque ele tem a mesma ideia, a família pensa exatamente como vocês, que os deficientes, as pessoas com deficiência são pessoas normais, são iguais a todos e que a gente ama como são, que a gente não gostaria que fosse de outra forma. E esse é o objetivo, Thiago, do nosso programa, que é o Amores Fati, a gente disseminar a igualdade, a inclusão, porque somos todos iguais com diferenças. Então, muito bem-vindo ao programa, porque estou na tua casa, né? E olha só, bem-vindo também. Bem-vindo também. Vou começar te fazendo uma pergunta. O Thiago estava me contando que mais de uma vez as pessoas ficam assim com vergonha de te perguntar. Então, ao invés de perguntar como tu ficaste cego ou quando tu ficaste cego, as pessoas dizem assim: tu és assim desde que nasceu? Tu és assim desde quando? Então, ele não é assim, né, Thiago? Conta então, não tem problema perguntar. Tu és... O que aconteceu, Thiago? Tu és cego? O que houve? Desde que nasceu? Sim, eu sou assim desde 17 de agosto de 2018. Então, eu sofri um acidente de automóvel, tá? Eu estava voltando de uma festa, não tinha bebido, sou muito pé no chão nesse sentido. Eu morava numa rua, não era aqui no caso, era perto do bairro Azenha, no Rua 20 de Setembro, paralela à Avenida Azenha. Então eu estava nessa festa, tinha tirado minha carteira de motorista fazia 10 meses, estava com provisória ainda. Provisória. Uhum. E no caminho dessa casa do doutor até minha casa, caiu a maior chuva do século. E tu estava dirigindo? Eu estava dirigindo. Tu estava dirigindo. É. Aí então, eu muito pé no chão, quando cheguei na sinaleira de Ipiranga, para atravessar Ipiranga, entrar na Princesa Isabel, a Zenha estava na minha casa. Sim. Parei na sinaleira, quando eu atravessei a Ipiranga, no lado esquerdo tem uma cancha de futebol aberta, assim. Sim. Eu me lembro que cruzou na rua dois cachorros guaipé de rua. E em vez de eu tocar o carro por cima e dar a ré pra depois para certificar que matei, eu na minha cabeça de pessoa boa, enfim, Sim. Tirei o carro pro lado, apertei no freio e não contente puxei o freio de mão. Aí eu assinei atestado, porque o chão estava muito molhado. Entendi. O carro aquaplanou, girou e bateu numa árvore, a árvore bateu do meu lado ainda, né? Sim. E eu bati com a cabeça na coluna das portas, né? No encosto do banco. Sim. E no airbag. As três coisas me causaram lesões, né? Enfim. Então, só para deixar a questão técnica, assim, quando eu bati com a cabeça na coluna do carro, eu quebrei o osso frontal, temporal, maxilar, queixo, nariz, tudo do lado esquerdo. Sim. 2 costelas quebradas do lado esquerdo, pulmão perfurado do lado esquerdo, tíbia, o osso da canela, quebrado do lado esquerdo. Ui, foi gravíssimo. E não para dizer que não foi nada, do lado direito, uma luxação de tornozelo. Né? E tu ficou consciente? Não me lembro de nada. Não lembras absolutamente, fosse socorrido. Nada. E na verdade, assim, e outra coisa que aconteceu, com a batida no banco aqui atrás, Sim. Aqui atrás tem uma glândula chamada hipotálamo, Sim. que ela regula a pressão arterial e a temperatura, tá? Eu fiquei com a temperatura do meu corpo alterada, ou seja, com febre, primeira ou segunda semana de setembro. Sim. De 2018, até a segunda semana de junho do outro ano? Não, de junho de 2022. Meu Deus, de 18 a 2022. Só 4 depois... anos com febre o dia inteiro. Puxa, acordava eu 39,5. nem sabia que isso era possível. Acordava 39,5. De tarde 41. De noite 40. E tomando medicação? Nada. Nada, porque não Aí tenho que... aconteceu o seguinte, daí eu fui no meu médico lá da Moinhos, ele examinou, e aí esse excesso de temperatura começou a me sobrecarregar os rins. Sim. Tá? E aí o sangue não filtrava direito, enfim. Aí tem uma substância no organismo chamada sódio, tá? Que tem em tudo que é lugar. Sódio, é o sal. Sim. Tem na massa, no refrigerante, na água, em tudo.
Se você fizer um hemograma hoje, um exame de sangue, o sódio na tua corrente sanguínea, o máximo que vai ser 124 miligramas por decilitro de sangue, tá? O meu chegou a 800 e alguma coisa. Uau! Por quê? Porque não estava filtrando direito. Sim. Teve uma vez que a minha mãe acordou de madrugada, eu estava no banheiro do meu antigo apartamento, indo fazer xixi na parede. Eu pensei que eu estava num daqueles mictórios de parede. E a mãe abriu a porta e falei, mãe, tu tá no mictório? Alemão, tu tá em casa. Aí botou sentado, me levou no outro dia no Mãe de Deus, fizeram hemograma, meu sódio lá em cima, o médico, olha, ele podia ter tido uma convulsão, um ataque cardíaco, não podemos liberá-lo. E o meu médico do Moinhos mandou uma ambulância lá para me levar pro hospital, pro Moinhos de volta, entendeu? Foi aonde tu foi no dia do acidente ou tu foi pro HPS, pra onde tu te levaram? Não, no dia do acidente ligaram pra minha mãe, era 4 e pouco da madrugada mais ou menos, que eu tava voltando pra casa 13 alguma coisa, e ela me encontrou no pronto-socorro. Sim. Daí ela achou que eu tava lá no pronto-socorro, eu tava numa maca com a roupa toda recortada, o pescoço era desse tamanho, a cabeça era uma coisa, indizível, uma coisa gigante, né? Sim. Enfim. E daí até uma enfermeira falou pra minha mãe assim, chamava minha mãe de mãezinha, mãezinha, é melhor que tu não olhar, vem pra cá. Daí ela falou assim, ó, olha, trabalho aqui não sei quantos anos no pronto-socorro, mas teu filho é muito forte, porque a gente tirou a sedação um pouco dele, agora há pouco ele queria ficar sentado na maca, eu todo quebrado, literalmente, ficar sentado na maca, enfim. Então, e o que fez eu perder a visão? Isso, eu ia te perguntar. O airbag. Por quê? Uau! Eu achei que tinha sido vidro. Não, a força do airbag é tão forte nos teus olhos que existe o nervo óptico do olho direito e o nervo óptico do olho esquerdo. Os dois se unem e formam o quiasma óptico, que é um nervo que leva as informações da retina do olho para o cérebro para processar a imagem. Nesse quiasma óptico há coágulos de sangue. Eles podem ficar ali 1 mês, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 40 anos o resto da minha vida. Sim. Posso estar falando agora contigo, Marta? Tua blusa não está combinando com a tua calça. Pode ser hoje, pode ser amanhã de manhã, entendeu? Sim. Então eu fui naquele hospital em São Paulo, Sírio-Libanês, no oftalmologista, é uma referência. Cátedra que tem lá, o cara muito legal, ficou falando comigo 20 minutos e tal. Eu perguntei pra ele, vem cá, mas não tem uma cirurgia que a gente possa fazer para tirar esses coágulos? Ou medicamento? Ele falou, não, medicamento não tem, cirurgia não existe porque esse quiasma óptico é de muito difícil acesso. E ele falou pra mim que no momento que eles forem acessar esses coágulos, eles muito provavelmente vão lesar o hemicorpo meu, um lado do corpo, e vou perder o movimento. Então, entre eu não enxergar, ir e vir, ou enxergar e não montar a perna direita, braço direito, montar a cabeça pro lado direito, eu prefiro não enxergar e ir e vir. Porque eu trabalho com movimento, sou educador físico. Isso, eu ia te perguntar. Quando tu sofreu o acidente, tu já era formado? O que tu me conta? Assim, eu sou filho da UBRA e filho da PUC. Tá? Eu fiz a UBRA, eu me formei na UBRA em 2006, em Educação Física, tá? E comecei a faculdade de fisioterapia e me formei em 2013 em fisioterapia. Perfeito. Na PUC, tá? Nesse meio tempo, quando eu estava para entrar na PUC, eu fazia um pós-graduação na PUC, na PUC, eu fazia um pós-graduação na PUC, que é o antigo Medicina do Esporte da URGS. Sim. Que para não médico, eu tinha colegas médicos, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, tudo da área da saúde. Para quem não era médico, recebia o nome de especialista em ciências da saúde e do esporte. Eu estava fazendo esse pós-graduação. E e a data de entrega do trabalho de conclusão era em setembro de 2008. E eu sofri o acidente em agosto. Então esse pós-graduação ficou quebrado, eu não voltei, enfim. Sim. Então deixei ele para lá. Nesse meio tempo eu comecei um outro pós-graduação, online, tá? Só que daí para... Já sem enxergar. Sem enxergar. Só fazendo com a escuta. Com a minha prova de conclusão desse pós-graduação era online. Então tu tinha que marcar, por exemplo, questão 1, que cor é o céu? Vermelho, A. Roxo, B. Azul, C. Azul. Aí no final das 75 questões tinha uma grade. Uma grade. Questão 1, A, B, C, D, E. Questão 2, questão 75. Sim. E fazer isso sem visão não tinha como. E na oportunidade minha mãe estava viajando, não tinha ninguém para me escrever a prova, eu liguei para
nessa faculdade perguntando se alguém não poderia me ler a prova. Sim, tu fazer a prova oral. Disseram que não. Que é um direito que tu tens. Exatamente, disseram que não, que a prova era assim, e era essa a metodologia da empresa. Então, deixei. É inacreditável. Tenso, Inacreditável. E eu paguei 1 ano e pouco de pós-graduação, né? Então, atualmente eu faço um pós online, que é de fisioterapia do trabalho e ergonomia, que é uma área que eu tenho bastante interesse, eu trabalho com isso, né? Sim. E a previsão de conclusão é ano que vem. E tu perguntasse antes se tem como fazer a prova oral? Não, eles são bem... Assim, o negócio é sério. Não, tô brincando, Não, mas é porque- super... Aí que tá. A gente não sabe o que vai A gente acontecer. tem que se armar hoje em dia, né? Porque infelizmente sim. o negócio não é fácil. Então, aí não perguntei se a prova era... Não tem trabalho de conclusão esse pós. Sim. Então, vamos tocar ficha aqui. E me diz uma coisa, Thiago, tu trabalha hoje, tu disse que com fisioterapia, onde é que tu tá trabalhando? Eu trabalho no Hospital Ernesto Dornelles, Tá. de segunda a sexta, das 8h40 da manhã às 3 da tarde. E nas quartas-feiras eu trabalho no Blank Hospital, Medplex, que é do lado ali. Sim. Então, e é das quartas-feiras somente, das 16 às 18. E como é que é essa adaptação? O que tem de diferente? Porque as pessoas têm curiosidade de saber como é a vida. Em relação à deficiência visual? Do trabalho, teve que fazer alguma adaptação? Na que tu vai? Na verdade, assim, ó, eu vou de Uber pro trabalho todos os dias, né? O Ernesto Dornelles não paga o meu Uber, o Blank paga. Legal. Tá? Então, tipo, no Ernesto Dornelles eu tô gastando no mínimo R$1.000 por mês só de deslocamento. Só de deslocamento. Tá? O Blank, como uma vez na semana, eles me dão um voucher de 200, eu gasto 90 e os outros 110. Sim. É mas outro é outro planeta, Sim. o Blank Medplex, né? Enfim. Então, por exemplo, tanto no Blank quanto no Ernesto Dornelles eu faço o programa de ginástica laboral. E eu vou nos setores para atender os setores, na higienização, no faturamento, Perfeito. no CDI. Tu trabalha com interno, com o público interno exatamente. do hospital. Então eu vou lá, aí dependendo da demanda, por exemplo, o pessoal da higienização, faço agachamento, faço exercícios mais amplos. O pessoal da enfermagem também, que movimenta o paciente do leito para a cama, enfim, do leito para a cadeira, enfim. O pessoal da faturamento trabalha muito digitando, Sim. muito região cervical, punho, para evitar tendinite, bursites, enfim. Então, como o Ernesto Dornelles tem 11 andares e o Blank tem 17, não tem menor condição de fazer esse deslocamento sozinho. Tá. Inicialmente, por quê? Sim, porque depois que tu memoriza o no- deslocamento... No São Lucas da PUC eu comecei a trabalhar, trabalhei 8 anos lá. Com 4 anos e pouco de trabalho eu já estava me deslocando sozinho lá dentro. Sim. Claro, eu pedia ajuda numa TO, ela foi lá, olha, Thiago, como é que eu faço para chegar, Vanessa? Como é que eu posso chegar na UTI geral 3, terceiro andar? Olha, Thiago, se tu for para essa parede da direita, vai ter porta, essa aqui. Sim, então, sim, te toda uma descreve questão de coisa. Então, no Blank, no Ernesto, eu ainda tenho funcionários de alguns setores lá, estagiários ou jovens aprendiz que me acompanham nesse deslocamento. Por exemplo, depois, conforme o caminhão vai se desenvolvendo, as melancias vão se acomodando. Mas, Thiago, isso não existe legislação que tenha que ter ou ainda não? Ainda não tem essa questão da sinalização, porque as calçadas têm que ter a sinalização, né? Como é que ela é tátil? Como é que se chama? O que tem de adaptação? Piso tátil. Isso. Tá. Eu vou te dar o exemplo, que eu tô há 7 meses trabalhando só no Ernesto no Blank. Eles são muito solícitos assim comigo em relação ao deslocamento, enfim. No Ernesto, no São Lucas da PUC, sim, não tinha nada. Nada. Tinha uns 10 elevadores, desses 10, uns 2 ou 3 tinham sonoro. Quando não me jogavam no elevador que não tinha sonoro, eu parava de andar, botava a cabeça para fora, que andar é esse? Perigo! Sétimo. Que andar é esse? 8º. Eu precisava no 9º, que andar é esse? 10º, passou. Aí eu cheguei nesse escada. Só o braille nos números não bastam, tem que ter o sonoro para tu saber onde descer. Exatamente. Tá, na verdade, até tinha uma coisa que foi muito engraçada, para não dizer porque é uma coisa que a pessoa que criou aquilo não tinha menor experiência, enfim. Eu até falei com uma professora que era gestora lá no Centro de Reabilitação do São Lucas da PUC. Eu atendia no 2º andar, no Centro de Reabilitação Cardiorrespiratória, tá?
e tinha que subir de elevador, enfim. Então o elevador tinha um painel retangular grandão, com um braille no 5 e no 2, se eu não me engano, tá? Só que era botões táteis. Então, para eu encontrar o braille, Tu tocava em eu todos. tocava no botão. Ai, que absurdo. Então, tipo, não tinha porquê. Mas, daquele, Thiago, né? eu que convivo com a questão da cadeira de rodas, da acessibilidade arquitetônica, também mais ou menos. As pessoas que fazem, que projetam, elas não têm experiência. Então a gente verifica muitas coisas erradas que a gente vê assim que até houve uma boa vontade de fazer, porque para cadeira de rodas não bastam rampas. Claro. Tem que saber o ângulo. Sim. Senão Vou te dar um exemplo. É exatamente a mesma coisa que tu tá falando. Vou lhe dar um exemplo de um ângulo. Teve uma vez que eu vi num jornal desses da Record da Vida, SBT, um cadeirante, e ele ia numa loja que tinha uma rampa de acessibilidade, tá? Só que a rampa de acessibilidade era mais de 90 graus. Era uma coisa reta, assim. Sim, absurdo. Ele falou pra mim, ele falou assim pro repórter, olha, eu sou cadeirante há 30 anos. Eu tenho muita força no antebraço, mas eu não consigo subir essa lomba aqui, essa rampa. Porque isso aqui é muito... E detalhe, no meio da rampa, sabe o que botaram? Aquele assim, que imita a pessoa, como é que é o nome? Me fugiu o nome agora. Pra botar roupa, Um cabide? Não. Um cabideiro? Não, é que tu põe a roupa pra botar na vitrine, que é um manequim. Um manequim, desculpa. Um manequim no meio da rampa. Que isso? Não tem porquê, entendeu? Absurdo. Então, eu vou te dar um exemplo também de calçada tátil. Aqui no nosso prédio, se eu não me engano, na frente, que tem uma calçada tátil com uns redondos grandes, assim, que tu consegue se locomover, tá? Sim. Mas quando acaba a esquina, tu atravessa a rua, do outro lado é uma praça. Sim. E do outro lado da praça é uma rua. Aí como é que essa pessoa vai? Não, tem piso tátil na minha quadra, tá? E na quadra do lado. Tá, então vamos assim o que tu acha que já melhorou, mas o que tu sugeriria? Vamos dizer, se a gente consiga que esse vídeo acesse autoridades ou empresários, o que tu diria assim que ainda que daria coisas simples que também que não, mas que ajudariam bastante? O que tu tem sugestões? Primeiramente, como tu mesmo falou, que às vezes esses projetos arquitetônicos são feitos por pessoas. Ele é um arquiteto, engenheiro civil, pós-graduado, doutorado em Harvard, sim, na pode faculdade ser lá da maravilhoso, China, mas não mas entende. ele não vivenciou a parada. Então, levar um deficiente visual ou um cadeirante, olha aqui, meu amigo, tu acha que essa rampa fica melhor pro lado direito ou pro lado esquerdo, subindo aqui? Sim. Aqui pro lado direito vai ficar um pouquinho mais íngreme, mas pro lado esquerdo vai ficar um pouquinho menos íngreme. O que tu me dá de sugestão? Olha, eu acho que fica mais interessante para cá por isso. Sim. Entendeu? Porque daí se cria tu tá colocando uma possibilidade de acessibilidade com uma pessoa que vai usar. Sim, tipo, sim. não é uma... usabilidade, acho que é a exatamente. palavra. Então, tem até aquele fugindo agora, fazendo uma brincadeira, aquele cego, como é que ele usa uma camisa ceguinha a mãe, acho que é o Geraldo Magela. Uma vez ele falou que foi atravessar uma rua e ele atravessou a primeira rua e entre as ruas tinha aquele elevadinho assim de concreto assim para dividir uma rua que ia e uma rua que voltava, né? Sim. Aí ele parou ali, aí uma moça parou do lado dele. O senhor quer ajuda para atravessar? Ele falou, não, eu moro aqui. Claro que eu quero ajuda. Sim. Aí teve uma outra oportunidade que ele falou que uma pessoa pegou um braço dele e levou, e a outra pegou outro braço e levou. Ele falou que praticamente flutuou entre uma calçada e outra, porque ele estava com os pés no ar. E as pessoas levaram ele, entendeu? Sim. Então, Thiago, mas a gente tem que também entender do outro lado. Claro. Por isso que precisa dessa conscientização. Exatamente. Existem muitas pessoas que querem auxiliar, mas a gente não fala. Então eles também não sabem como. Eu sei, porque também já passei por isso. Antes do meu filho nascer, eu também não sabia o que fazer. Teve uma vez que eu estava no prédio da minha tia. Mas vamos contar as coisas engraçadas. Com meu pai e com a minha avó no elevador, né? Daí nós descemos do térreo. Aí o que aconteceu? O elevador, o estacionamento era para a esquerda. Meu pai foi para a esquerda e minha avó foi para a direita. Só que meu pai puxou meu braço direito e minha avó foi... Não. Aí eu ganhei um pouco de envergadura na parada, entendeu?
Então, Tá, e no dia posterior ao acidente, vamos voltar ao acidente, no dia posterior tu já não tinhas, tu já não enxergava, quando tu acordou, quando tu... não, eu não acordei no dia posterior, Marta. Eu fiquei em coma, eu fiquei 11 dias no pronto-socorro, Tá. não me lembro de nada, Coma, absolutamente nada. tá, Eu sofri meu acidente, eu pesava 72, 73 quilos mais ou menos. Eu saí do Moinho de Vento depois de 2 anos e pouco, com Como? 52, Quanto tempo tu ficou no hospital? 2 anos. 2 anos no hospital? Por quê? Eu não sabia, Thiago, Porque- é muito mais grave do que Não, eu né, imaginava. essa porrada que eu dei na lateral da porta, não, eu não contei meu acidente, né? Eu tava voltando de uma festa para outra. Não, tu contou? Tá. Eu bati com a cabeça Isso, no metal. na divisão das portas. Isso. Fratura temporal, frontal, temporal, maxilar, queixo, tudo do lado esquerdo quebrado. Sim. E essas fraturas se calcificaram de forma errada. Então os médicos tiveram que fazer uma cirurgia entendi. para colocar no lugar. Isso Sim. foi 16 horas, 15 horas de cirurgia. Mas tu tá muito bem, porque não aparecem as cicatrizes no rosto. Sim, não. Tá excelente. O cara que fez a mágica lá foi bom. Sim. Então- Eu quero te fazer uma pergunta que agora é mais delicada, Claro. tá? Uhum. Tu dissesse que há possibilidade de a qualquer momento tu voltar a enxergar. Sim. Como não? Como tu convive com isso? Isso te deixa ansioso? Porque pode não voltar, ou não. Sim, pode não voltar e pode voltar. Como não pode, eu deixo do lado, eu deixo na gavetinha. Entendi. Então eu não fico pensando, eu vou dormir, será que amanhã eu vou enxergar? Será que depois de amanhã? Será? Não, se for amanhã, se for daqui a 1 ano, se for a 10, se for com 90 anos, Sim. Não, eu Mas- fiz a pergunta, eu sabia Entendeu? que seria essa a tua resposta, Uhum. mas eu acho que as pessoas têm que ouvir, porque senão claro. fica sempre... Não é a primeira pessoa, tá? E principalmente crianças com paralisia cerebral, Uhum. existe muito essa questão assim, aí vai caminhar. Até hoje o Felipe, meu filho, tá com 18 anos e as pessoas perguntam, ele vai caminhar? Uhum. Tem chance de caminhar? Hoje a gente já diz, não tem. Mas quando eu era pequeno tinha essa pressão e nós não teríamos vivido Sim. se nós tivéssemos fixado no caminhar. Nós estaríamos até hoje em Esperando. fisioterapia. Quanto ele teria deixado de viver, Uhum. que eu acho que é importante isso, tu não deixa de viver nessa expectativa, Claro. né? Não, é muito louco assim, porque às vezes eu falo que eu toco saxofone, eu fiz, eu gosto de lutas, eu fiz 5 anos de karatê, 6 de judô e muay thai 1 ano e alguma coisa. Tu toca saxofone? Eu falei, eu toco saxofone. Sim, Tu faz luta? Eu sou cego e até faço luta. sim. Porque uma vez, uma brincadeira, uma vez meu pai estava descendo do ônibus e ele falou, vale, irmão, não, esses dias eu tava descendo do ônibus, tinha uma moça deficiente visual grávida. Eu falei, o quê? Isso. Deficiente visual grávida? Como é que ela engravidou sendo deficiente visual? Que absurdo, Sabe? Tipo, né? é uma coisa boba, assim, mas... sabe? Não. Então, é uma coisa que não... Thiago, a É um gente preconceito precisa enraizado, falar, parece. mas é como se sempre tivesse essa menos-valia, como Uhum. se pessoas com deficiência não pudessem fazer coisas. É. Ou Eu sempre... choro, eu vou no banheiro, eu como, Sim, eu durmo também. sim, tudo normal. É uma vida normal, Sim. com limitações, como qualquer pessoa tem limitações. Nem todo mundo faz tudo, né? Claro. Eu, por exemplo, eu tenho medo de altura, então jamais andaria de montanha-russa. Não tem nada a ver com deficiência. Eu não andaria de montanha-russa jamais. Não, Tu pode falou- andar. Tu falou agora em medo de altura, eu tenho 3 coisas que eu quero fazer na vida. Conta. A primeira era tocar saxofone. Eu Tá. aprendi a tocar. A segunda é mergulhar com um cilindro. Tá. Eu fiz o curso, eu sou mergulhador autônomo habilitado, né? Que máximo. Tu ganha tipo uma carteira de Sim, a motorista. carteirinha de mergulhador. E a terceira, que eu não fiz ainda, que é pular de paraquedas. Mas um dia eu vou. Sim, com certeza. Nós Nunca- vamos contar nunca aqui no diga programa. nunca. Não, nós vamos acompanhar e filmar isso, talvez. Acho que no Rio de Janeiro. Aham. Não, aqui Três Coroas. aqui em São Leopoldo tem, Tem? uma pista que os caras se jogam lá do avião, enfim. Ah, mas não tá tão difícil então. Então, tá valendo. Agora vamos fazer um desafio aqui. Cada pessoa que entrevista tem um desafio. A gente agora vai querer Só não põe contigo. data, pelo amor de Não, Deus. e eu não vou junto. E eu não vou junto. Então quer dizer que a nossa audiência aqui que não inventa que eu vou junto porque eu não vou. Curiosidades, já que a gente tá gravando aqui na tua casa, as pessoas têm curiosidades. E eu pergunto, não é pra invadir a tua privacidade. Claro. É exatamente pra gente mostrar pra quem tá assistindo que é uma vida normal. Sim. O que tem de adaptação aqui na tua casa?
Então, por exemplo, eu sei onde fica todas as coisas na minha casa, assim, porque quando a gente tá morando aqui há 8 anos, então quando a mãe veio aqui, ela botou o tapete alinhado com tal parede. Sim, enfim, tu estudou. Pra me facilitar as coisas, sabe? No meu quarto eu sei exatamente onde está a minha cama, o guarda-roupa, onde estão minhas calças, minhas camisas separadas com as camisas que eu uso para trabalhar, as camisas que eu uso para sair, as polos em cima, enfim. Então, a gente tenta organizar, entre as coisas para ficar não muito difícil, né? Sim. Mas às vezes acontece uma intercorrência ou outra, enfim, da minha mãe deixar o pote da bolacha no canto na beirada da mesa, enfim, entendeu? Eu passar e dar um abraçado e o pote voar longe. Então, lá em casa essas coisas acontecem. Teve uma vez uma faxineira nossa, quando eu vou pro meu quarto ou venho de lá, Sim. eu sempre pego a parede do lado direito, que é a parede do meu banheiro e do meu quarto, porque eu acho mais sim, válido tu sabe para o aquele que lado. tem ali pra... Tá. E daí a faxineira estava limpando aqui em casa e ela botou o balde de água que ela estava lavando o banheiro entre o meu quarto e o meu banheiro. Não preciso dizer que eu caminhei e botei o pé dentro do balde, né? Mas então, só molhou o tênis. Ou então teria chutado e molhado tudo. Foi um mini acidente. Então, mas essas coisas são, isso é da vida, né? Claro. É isso que nós estamos... Se tu for pensar em tudo, esquematizar tudo, deixar tudo redondinho, tu fica parado e sentado e não faz nada. Exatamente. Entendeu? Porque tu tá aí, tu tem pra ir e vir, pra tropeçar e cair, bater com o joelho no chão, enfim. Então, acontece, né? Todo mundo, inclusive quem enxerga, também tropeça e cai, exatamente, né? É isso que eu digo, é tudo até igual. As pessoas normais. Isso, adoro do entre aspas normais, porque é bem isso, tudo é da vida, né? Não tem como ficar tudo normais caem. As pessoas normais caem, tropeçam, pisam em balde. Comem muito, ficam com dor de barriga. Também. Agora, sim, eu também sou ignorante no assunto, então é isso que eu te falei, a gente faz essas perguntas bobas, porque eu sei que as pessoas lá do outro lado também têm essas dúvidas, né? Porque só se a gente informar todo mundo, as pessoas vão tratar isso com normalidade. Claro. A gente tinha falado de no início eu me descrever e eu acabei não fazendo, né? E que a gente sabe que é assim no início dos vídeos, né? Então eu sou uma mulher branca, tenho cabelo moreno comprido, liso, tô com uma roupa verde. A pergunta é, por que esse protocolo? E se a pessoa é cega de nascença? Eu tenho essa pergunta assim, qual é o porquê disso pro cego? Essa audiodescrição? Isso, essa audiodescrição. Que na verdade acontece o seguinte, é só pra pessoa ter uma referência de quem ela tá escutando, enfim. Por exemplo, eu vou escutar um webinário lá de fisiologia do exercício. Aí o médico começa a falar, tudo bem, meu nome é fulano, espero que todos estejam bem. Bom, então, eu tô com uma camisa branca, tenho cabelo grisalho, uso óculos preto, no fundo há um quadro com uma paisagem de uma árvore e um lar, para a pessoa se situar no espaço, não ficar aquela coisa quadrada assim. O cara começar a falar Sim. entendeu? Não, eu te pergunto porque eu sempre achei assim que tem a questão dos outros sentidos, então, que seria pela voz, se é presencialmente pelo perfume, né? Mas não, eu te entendi. Tem essa questão do perfume, da coisa. A minha prima mora em Santa Catarina, né? E daí tem ela estudava numa faculdade de jornalismo, se não me engano, e tinha um deficiente visual na sala dela, né? Que era amigo dela, enfim, e tal. Aí um dia ele estava sentado, ela entrou na sala, sentou, daí ele falou, o que houve contigo, velho? Por quê? Tu não tá legal hoje. Ela, pois discuti com meu vizinho, cheguei aqui, o carro tava sem gasolina, ou seja, ele sabia pelo pisar. Pelo pisar dela, mas forte ou não, enfim, entendeu? Então isso é uma coisa que com o tempo, com a experiência, não por ele ser deficiente visual, até eu não, mas até você que não é deficiente visual, de repente o teu marido, o teu vizinho, tua filha, algum conhecido da tua família, chega em casa pisando, fulano não tá legal. Sim. Deu um oi, mãe.
Se a gente só vivesse uma vida menos atribulada, se a gente parasse para ouvir ou enxergar, que não com os olhos e com o ouvido, isso está dizendo, para prestar atenção nas coisas, nos detalhes. Exatamente. Que eu acho que se perde muito nisso, dessa Não, loucura agora tu da falou vida. em ouvir, né? Eu tenho, o meu irmão tem o Lucas, que é filho dele, que tem 10 anos, e a Júlia, que tem 6 anos, que é filho dele também, né? Aí um dia a Juju, ela tava aqui em casa, eu fui sair dela, Dindim, tá aqui a tua bengala, ela trouxe minha bengala pra sair, né? Aí um dia ela perguntou, Titi, por que tu não enxerga? Eu falei, o Titi, uma vez estava de carro e eu bati com a cabeça, por isso que eu sempre falo pra ti não ficar correndo por aí, cair no chão, bater com a cabeça, ou correr com o pirulito na boca, né? Sim. Pra te cuidar, não sei o que, blá blá blá. Daí eu falei pra ela assim, mas tu não vai enxergar nunca o Dindo? Eu falei, não sei, Juju, mas uma coisa é certa, o Dindo não enxerga com os olhos, eu enxergo com os olhos do coração. Isso aí ficou na cabecinha dela, que ela fala até hoje. Ai, meu Dindo enxerga com os olhos do coração. Ai, que lindo! Então, o que tu diria, assim, para quem tá nos assistindo? Deixa um recado, assim, para essas pessoas que enxergam, que não têm deficiência, mas que estão nos assistindo, pra gente ter uma sociedade melhor. O que tu acha que precisa? Se tu já pensava assim antes do acidente, ou se alguma coisa mudou, que hoje tu enxerga mais. Não, na verdade... Com certeza, tu entendeu? Essa coisa do Claro, tu enxerga mais. E tá certo, dúvida. não estou cometendo uma gafe, Tu né? dá mais valor a coisas mais simples, né? Enfim, mas uma coisa que eu sempre bato na tecla, que a gente estava comentando antes, é a questão da deficiência, né? Eu sou deficiente visual. Eu posso ter uma deficiência também intelectual. Tu não é deficiente visual, mas tu pode ter uma deficiência motora. Tu pode mancar de um pé, de um tombo que tu teve há 15 anos atrás. Sim. E te causou... Ou tu pode ter uma deficiência... Daí a pessoa diz, mas ele é deficiente visual. Tá, eu vou entrar numa sala, as pessoas vão ver que eu tô com a tua bengala, beleza. Aí pode entrar numa sala um deficiente intelectual, que ele é tão estúpido, grosso, né? Que ele em 5 segundos, dando uma resposta para alguma pessoa, vai pensar, pô, esse não é deficiência, é um tronco de uma árvore, entendeu? Exato. Porque todos somos iguais e todos temos diferenças, porque se todo mundo fosse vermelho, o que seria do azul? Se todo mundo fosse amarelo, o que seria do verde? Então, a gente tem que ter diferenças para a minha diferença causar em você uma coisa boa. A tua diferença causar em mim, não gosto muito disso. Aí não fecha. Aí até o dia que eu chegar na minha alma gêmea, a diferença dela eu gostei. Ou a coisa dela, então casa. Gostar das diferenças, dos bons e das faltas, porque é bem isso, habilidades todos temos. Exatamente. E falta de habilidades todos temos também, e um das ou outro, pessoas físico. E das pessoas tentarem serem um pouco menos egoístas. Pessoas deixarem de ser egoístas. E aí eu aproveito o nosso cenário de Natal e falo, porque isso nos chocou muito nessa época de Natal, que seria uma questão de amor, de solidariedade, as pessoas ficam mais agitadas ainda, mais egoístas ainda. E então, uma vez no supermercado, o Felipe simplesmente é atropelado. Porque as pessoas não enxergam que a cadeira é mais baixa, né? As pessoas têm olhos, mas o egoísmo não permite que elas enxerguem as pessoas. Ela então enxerga só o que interessa ela. Só enxerga o que interessa, Thiago. Então as pessoas machucaram ele, porque passam por cima, bateram com o carrinho nele, porque não enxergaram que ele era mais baixo. Então acontece isso. Pelo egoísmo das pessoas, a gente depois do dia 15, dia 20 ali, a gente evita ir nesses locais. Primeiro que a gente não consegue as vagas para deficiente, porque carros normais estão usando no shopping. E as pessoas ficam tão enlouquecidas. Então, exatamente, eu acho que isso que tu tá falando. A gente encerrar, eu vou fazer, parece que é uma brincadeira com as palavras, mas não. Mas eu acho que é propício, estando falando contigo que não enxerga. Claro. As pessoas precisam enxergar com o coração. Porque eu acho que o que tá faltando é isso. É pessoas com muita visão, mas que não estão enxergando o próximo.